Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Seguimos de casa e temos mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, a gente vai reforçar o nosso estudo sobre os tipos de sujeito. Nós já tivemos uma videoaula sobre esse assunto, mas é um assunto muito importante, é um assunto que é importante não só para esse ano, né, mas em vários outros anos, aí no decorrer da vida escolar, a gente vai se deparar em várias situações tendo que identificar, tendo que classificar os tipos de sujeito. Então, achei interessante a gente dar uma reforçada nesse conteúdo, nós vimos já por vídeo aula, então mais uma oportunidade, né, coloquei novos exemplos aí no nosso material, né, mais uma oportunidade, se ficou alguma dúvida, de repente a gente conseguir sanar, ok? Então, vamos aí reforçar os nossos tipos de sujeito, né? Primeiro a gente relembra aí que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração ou aquele que pratica ou sofre a ação verbal, né? Nós temos essas duas formas de tentar perceber, né, quem é o sujeito de determinada oração. A gente procura quem é que está se declarando alguma coisa sobre ele, ou a gente identifica a ação verbal e pensa quem está praticando ou sofrendo aquela ação verbal. Temos aí alguns exemplos. Pedro viajou, olha lá, quem viajou? Pedro. Nós aprendemos o alfabeto, quem aprende? Nós. Os três construíram o projeto. Quem construiu? Os três. O humilde aprende mais. Quem aprende? O humilde. Então, temos aí alguns exemplos de sujeito. E um outro detalhe importante, né, é a questão do núcleo do sujeito, que é a parte mais importante do sujeito. Às vezes, o sujeito só tem o núcleo. Às vezes não, às vezes algumas palavras são dispensadas e apenas uma é o núcleo. Olha lá, Pedro viajou. Pedro é o sujeito e Pedro é o núcleo. Nós aprendemos o alfabeto. Nós é o sujeito e também é o núcleo. Agora, olha lá, os três construíram o projeto. Acabamos de ver que o sujeito, os três. Quem é o núcleo? Qual a palavra mais importante desse sujeito, os três? 3. Então, 3 é o núcleo do sujeito. O humilde aprende mais. Temos o humilde de sujeito. Qual palavra é mais importante? Humilde. Então, é o núcleo do sujeito. Okay? Aí, a partir daí, a gente já pensa no estudo dos tipos de sujeito. Temos determinado ou indeterminado. Os determinados são simples, composto e desinencial. Então, vamos começar pelo sujeito simples. Possui um só núcleo. Os meninos estão brincando no quintal. Qual o sujeito, né, dessa frase, o sujeito dessa oração? Os meninos. E qual o núcleo? Se a gente tem os meninos de sujeito, qual a palavra mais importante? Meninos. Então, se a gente tem apenas um núcleo, a gente tem sujeito simples. Já no sujeito composto, temos mais de um núcleo. Pode ser 2, 3, 4 e por aí vai. Temos exemplo. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Sujeito. Quem ensaiou? A professora e os alunos. Foram, né, eles que ensaiaram. A professora e os alunos, sujeito. Qual o núcleo? Temos duas palavras aí mais importantes. Professora e alunos têm o mesmo peso. Se temos, no caso, dois núcleos, temos um caso de sujeito composto. Não dá para a gente... O a, o e e o os são palavras que a gente pode descartar. Agora, não tem como optar por professor ou alunos. Os dois têm o mesmo peso nessa oração.
Então, se tem dois núcleos, sujeito composto. E o que vem a ser o sujeito desinencial? Ele não aparece expresso na oração, mas é facilmente identificado pela desinência verbal. Ele não está escrito, mas a gente olha para o verbo e sabe exatamente quem está praticando aquela ação. Estamos muito orgulhosos de vocês. Quem está orgulhoso? Não está escrito aí. Mas, quando eu digo estamos, fica super fácil saber que somos nós que estamos. Ok? Então, temos aí um caso de sujeito desinencial. Vamos ler novamente. Estamos muito orgulhosos de vocês. Quem está orgulhoso? Está escrito aí? Mas se eu digo estamos, é eles estamos, ele estamos, vós estamos. Somos nós estamos. Pelo mois, pela desinência verbal, pelo finalzinho do verbo, a gente já sabe que somos nós. Nesses casos que o sujeito não está escrito, ele não aparece expresso, mas pelo verbo a gente identifica, são os casos de sujeito desinencial. E sujeito indeterminado? Acabamos de ver os determinados, simples, composto e desinencial. Mas eu falei que a gente tinha o caso do indeterminado, que no caso não se subdivide. Temos apenas duas possibilidades. Quando que o sujeito é indeterminado? O verbo está na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, ou o verbo está na terceira pessoa do plural. Ok? Vamos aos exemplos. Precisa-se de vendedores. Olha lá, temos a terceira pessoa do singular, mais o ser. Esqueceram de trancar a porta. Temos um verbo na terceira pessoa do plural. E se a gente analisar, tem essas duas regras, mas se a gente analisar, a gente chega a essa conclusão, que o sujeito é indeterminado nesses dois casos. Precisa-se de ambulantes. Ok, a ação é de precisar. Quem pratica ou sofre? Quem precisa? A gente sabe que alguém precisa, mas dá para saber quem é? Indeterminado. Esqueceram de trancar a porta. A ação é esquecer. Quem esqueceu? Alguém esqueceu. Mas nós não sabemos quem esqueceu. Então, sujeito indeterminado, ok? Tem essas duas regras e se a gente analisar, a gente chega realmente à conclusão desses casos como sujeito indeterminado. Mas nós temos ainda oração sem sujeito. Um caso aí também muito interessante de um tipo de sujeito, mas que não é sujeito existente, é sujeito inexistente. Então, vamos organizar. Temos determinado, que são três tipos: simples, composto e desinencial. Temos indeterminado, que não subdivide. E temos oração sem sujeito. E quando é a oração sem sujeito? Quando a gente tem verbos que indicam fenômeno da natureza, quando temos o verbo haver igual a existir, no sentido de existir, sendo usado com o significado de existir. Temos o verbo ser, fazer e estar indicando o tempo decorrido, ou ainda o verbo ser indicando tempo. Se a gente tiver essas quatro possibilidades aí, nós temos oração sem sujeito. Coloquei alguns exemplos, olha lá. Nevou o dia todo. Olha aí, verbo nevar, o verbo que indica fenômeno da natureza. Oração sem sujeito. Há muita gente na praia. Temos o verbo haver com sentido, com significado de existir. Existe muita gente na praia. Oração sem sujeito. Faz 3 anos que estudo nessa escola. Olha o fazer indicando o tempo decorrido e ainda o verbo ser indicando o tempo em são 2 horas. Então, todas aí oração
orações sem sujeito, seguindo as 4 regras que eu havia falado, ok? Então, nós temos, organizando aí para a gente fechar, determinado, simples, composto e desinencial, temos o indeterminado e temos a oração sem sujeito. Simples, um só núcleo, composto, 2 ou mais, desinencial. O sujeito não está escrito, mas pelo verbo a gente sabe quem é o sujeito. Indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, ou verbo na terceira pessoa do plural. E oração sem sujeito, esses últimos 3 casos aí que acabamos de ver, com verbos indicando o fenômeno da natureza, o haver no sentido de existir, os verbos que indicam tempo decorrido, né? E o ser aí também indicando tempo. São os casos de oração sem sujeito. Então, nessa videoaula a gente reforçou aí os tipos de sujeito, um assunto que vai ser de suma importância aí daqui para frente, ok? Fiquem bem, continuem em casa, que em breve daremos continuidade. Tchau, pessoal!